agora a gente vai bater papo esclarecendo as nossas dúvidas sobre birras e teimosias. E vale também para quem está com as crianças em casa nas férias. Estou recebendo a Júlia Souza aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer recebê-la, viu? Um prazer é meu. É um imenso prazer estar aqui no seu programa. Eu agradeço o convite. E a gente também agradece de você estar aqui numa data tão importante, porque as crianças podem estar em casa com algumas pessoas, além dos pais. Talvez a mãe trabalhando, aí se desloca para ficar com a avó. Verdade. Agora, fora isso também, Júlia, uma coisa que eu percebo, eu não tenho filhos, mas tenho os meus sobrinhos, é que na frente dos pais, às vezes, eles ficam mais birrentos. Então, vamos começar entendendo o que é a birra. A birra é um comportamento que incomoda. E normalmente eles são emitidos por crianças. Então, eles aprendem desde cedo que a birra é o melhor jeito de conseguir aquilo que eles querem. E aí, como que pode se manifestar a birra? Vamos entender. A criança chora, se joga no chão. Isso tudo é birra? Sim. A birra é sempre um ato de insistir e teimar por aquilo que, de repente, não é necessário. Então, ela não quer aquela coisa, ela quer algo naquele momento e ela vai insistir e vai chorar até que ela consiga. Até que faixa etária é normal a birra? Porque tem adulto birrento também, às vezes, sim, né? Exatamente. Isso inicia na infância. E aí você me fala, até que faixa etária pode ter a birra? Até... Enquanto houver alguém que ceda essa birra, ela se manifestará. E aí pode se tornar um adulto que vai utilizar outras estratégias mais criativas para conseguir aquilo que quer. A birra, né? Exatamente. Eu queria entender um pouco sobre como é essa questão de ceder a birra. A gente sabe que em alguns lugares, então a criança fala, eu vou para casa da minha avó porque lá eu posso fazer tudo, então aproveita as férias para isso, ou para casa dos meus tios, seja lá de quem for. Até que ponto é saudável quem não é os pais, quem não tem a função de educador? Quem fica com as crianças no fim de semana ou fica com as crianças nas férias? A gente pode ceder essa birra ou mesmo assim tem que se tomar cuidado, pode estar incentivando de maneira errada a criança? É preciso tomar cuidado porque a criança, normalmente, ela vai insistir em birras quem ceder a essa birra. Que ela consegue manipular, né? Então, existe uma situação, ele faz birra só com o pai. Então, é preciso observar de que forma que esse pai age com essa criança. Será que ele cede em todos os momentos que ela pede aquilo que não é necessário naquele momento? E aí ela vai se comportar de uma forma birrenta com quem funcionar. Você pode ligar para fazer a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886 ou entrar na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e lá em box deixar a sua pergunta. Quero perguntar agora para você, Julie. Uma teimosia, a criança quer porque quer uma coisa que não é para fazer. E o pai fala, não faz isso que não pode, não faz isso que não pode. Sei lá, ela quer pular no sofá. Aí... tá lá pulando no sofá, vai estragar a mola do sofá, não faz isso que não pode, não faz isso que não pode. Se você continuar fazendo isso, você vai pro castigo, só que o pai acaba cedendo. Isso é um perigo? É um perigo. Os pais, ele pode 4 vezes. Se na 5ª vez ele fala assim, é um problema. Porque a criança, o que ele ensina nesse momento para a criança? Insistindo, você consegue aquilo que quer. Então, é sério, porque imagina se a criança cresce e fala, não, eu vou conseguir tudo que eu quero. Só basta eu insistir um pouco. Então, eu acho até importante a gente falar sobre isso também, na relação entre marido e mulher. Às vezes um fala não, o outro vai lá e fala sim. Tem que ter também, mesmo que um ache que pode, o outro acha que não pode. Eles têm que entrar em um acordo antes de demonstrar isso para a criança? Exatamente. Normalmente, o filho pede para ir em algum lugar ou pede alguma coisa, é preciso que os pais tenham essa mesma decisão. Se tiver em dúvida se o outro vai deixar, não fala sim ou não de cara. Então fala, vou pensar... E depois ele dá a resposta. E conversam os dois, entram num bom senso e aí passa essa resposta para a criança. Porque senão a criança ela é muito esperta. E ela sabe até onde ela pode testar. E então ela percebe, bom, eu não consigo com meu pai, mas eu consigo com a minha mãe. E ele vai usar exatamente esses recursos. Tem alguma coisa que possa ser feito para evitar birra? Sim. O que pode ser evitado a birra é não ceder. E aí pode existir essa variação da resposta. O que é? A criança ela tem o costume de chorar e conseguir aquilo que quer. Quando o pai ele tem a decisão de não ceder a essa birra,
a criança pode, além de chorar, começar a espernear, a gritar. Então, é a mudança do comportamento para conseguir aquilo que quer. E o importante é ignorar essa birra. Por quê? A birra, ela só tem efeito quando os pais dão atenção, que é o chamado reforço positivo. Então, é interessante que eu faça essa birra na presença de quem vai ceder aquilo que eu quero. Se não tem atenção, não tem por que ter a birra. Agora, uma coisa interessante que eu queria compreender é uma cena clássica que a gente vê muitas vezes, que é a birra em local público. Quero aquele doce. A mãe sabe que a criança... Não é nem... Pode ser também, se a mãe não quer gastar aquele dinheiro, a mãe não compra. Ou se a mãe fala, ele não gosta desse doce, tá querendo comprar porque vem com um brinquedinho, seja lá o que for. Aí começa. Aí a criança se joga no chão, aí ela grita, aí bate o pezinho. Uma cena que para muitos pode parecer interessante, para os pais estressa se isso acontece sempre. E quantas vezes a gente vê a mãe ou o pai pegando o que a criança quer e falando, toma, só para a criança parar. Também está errado ceder desse jeito, né? Sim, percebemos muitos pais despreparados. Então, quem nunca presenciou ou vivenciou uma situação em um supermercado, onde a criança, ela faz isso que você falou, pede algo e ela quer. Pelo despreparo do pai, ele tem dois comportamentos. Ou ele pega o que ela quer, tome, para de chorar e fica quieto, ou ele pega a criança e vai embora. E aí acabou-se a compra, se tiver num passeio, acabou o passeio. Como deve ser feito? Ignorar essa birra. Então, se a criança está no chão, o interessante é abaixar, olhar nos olhos dela e falar: quando você se acalmar, você me acompanha. E aí os pais, eles viram e saem andando. E aí eu volto naquela situação. A birra só tem efeito quando existe a atenção. Se houver uma situação onde a birra já está mais instalada, a criança pode pegar algo da prateleira e jogar no chão, ou até mesmo quebrar alguma coisa. Então, nesse caso, que pode haver desgaste para os pais, de ter prejuízo, né? Então é interessante mobilizar essa criança. E alguns pais, eles ficam preocupados de repente bater, e aí tem a lei da palmada. Então pode mobilizar essa criança. Você não estará batendo nela. E nesse momento que mobilizar, falar para essa criança: eu te solto quando você se acalmar. Desse jeito você não conseguirá aquilo que quer. E aí vai transmitindo essa mensagem de que, esse comportamento não funciona. Não vai dar certo. Exatamente. Isso. E aquilo que ela falou, mesmo que até agora a criança tenha conseguido tudo na base da birra, vamos começar a mudar isso, né? Sim. Mostrando para ela que esse comportamento não vai mais dar certo. Você falou sobre a palmada, eu queria perguntar sobre que tipo de punição, essa palavra é forte, né, para uma criança, muito mas forte. O que pode ser feito para que a criança aprenda após uma birra? Então, muitas vezes os pais falam assim, já falam antes de sair de casa: olha, a gente vai fazer compra, ou a gente vai para o parquinho, não quero birra na hora de ir embora. Aí a criança fez lá um episódio, chamou a atenção, os pais passaram vergonha. Chegou em casa, o que os pais devem fazer? Normalmente os pais, eles usam esse método de punir, de castigar. Eu falo que é perigoso. Tá? Os pais, se eles começarem a castigar os seus filhos desde cedo, eles podem estar caindo numa armadilha. E por que isso? A criança, eles punem, existe uma situação que eles punem a criança. A criança para imediatamente de fazer aquilo que ela fez e que não foi legal. E nesse momento, a criança entende que a melhor forma dela não se comportar de tal forma é quando ela for castigada. E aí existe uma mensagem também para os pais. Bom, se ele fez isso e o castigo resolveu, se ele fizer algo maior, um castigo maior também funciona. É uma associação que o cérebro faz, né? Exatamente. Talvez até inconsciente ele já entendeu. Então quer dizer que é um castigo. É ruim, é forte isso para uma criança, né? É forte para a criança porque ela tem essa visão: eu só paro quando alguém me pune. Então não existe... Ela não aprendeu que é errado. Ela não aprendeu. Nossa, eu não podia ter feito isso. Ela só vai não se comportar daquela forma na presença do punidor. Então seria um comportamento por medo e não por respeito.
Então, quer dizer, se ela está mais acostumada com a punição ou da mãe que fica o dia inteiro, ou do pai que quando chega a conversa, quando tiver com o outro, às vezes do próprio casal, ela vai continuar fazendo a birra, Vai continuar, né? porque não aprendeu. Ela só não vai fazer quando alguém inibir. E como ensinar? Você falou uma coisa que chama a minha atenção, que é descer a altura da criança e falar com ela. Mesmo aqueles pequenininhos de 1, 2 aninhos já entendem? Sim, eles entendem. Eles são muito espertos. Os pais às vezes se enganam e acham que a criança não entende, ele não sabe o que faz. Então, desde o nascimento, a criança ela aprendeu que com o choro ela consegue aquilo que ela quer. Então, exemplo, a criança chora porque está com fome. Logo vem a mãe e lhe traz o alimento. Ela está com sono, a mãe vem e faz ela dormir. Nesse momento se instala esse sentimento. Eu choro e alguém vem e me atende. Uhum. E aí, para tirar isso, é preciso você ir não cedendo a algumas coisas que não são tão essenciais. E a conversa é um bom caminho? A conversa é um bom caminho. A criança, ela entende tudo e aí você fala sério e o interessante é sustentar essa decisão. Então, falou não, é preciso sustentar esse não. Uhum. Porque senão a criança, ela olha e fala, ela fala não, mas daqui a pouco cede, então tá tudo certo. Daqui a pouco ela muda de ideia, eu consigo, né? Exatamente. Outra coisa também interessante, você falou sobre sustentar aquilo que se fala. Os pais muitas vezes voltam atrás porque não aguentam ou porque a criança fez a birra. Vamos supor que o pai entenda que ele tem que voltar atrás. Exagerei, não precisava, posso deixar ele fazer isso. Como fazer para a criança também não achar que está manipulando os pais? Normalmente, se ele falar o não, ele precisa sustentar esse não. Porque quando ele volta atrás, vai ficar essa mensagem. Eu vou insistir e eu vou conseguir. E porque, qual o sentimento dos pais quando eles voltam atrás? Então, existe muita situação de pais que trabalham fora, eles ficam muito tempo fora de casa e eles se tornam mais permissíveis. A mãe se sente culpada, geralmente, né? Ai, não, mas eu fiquei o dia inteiro fora, agora ele quer pular no sofá novo. Deixa ele pular, tadinho, vou falar não pra ele. É isso mesmo. Essa culpa, ela faz com que os pais tentem compensar essa ausência com a permissão. E é preciso entender que a criança, ela não quer brinquedo, ela quer brincar. Então, não é o tempo que os pais podem ficar, mas é a qualidade de meia hora que eles conseguirem estar ali com os filhos, já é o suficiente. Outra coisa que eu queria entender também a respeito da birra é a importância dessa dinâmica dos pais com os filhos. É fácil a gente ouvir que a criança estava na casa de alguém, ou estava na creche, estava com a ajudadora de casa, e a hora que os pais chegam, a pessoa fala, gente, mas ele estava tranquilo até agora, começou a fazer birra porque você chegou. A criança pode estar fazendo isso de fato para chamar a atenção dos pais? Sim. Então, imagine um contexto ali onde as pessoas não era interessante para ela chamar a atenção, então ela se comportou normal. O momento que eu quero chamar a atenção, ainda que seja por uma ausência, a criança ela vai buscar vários artifícios para chamar a atenção dos pais. Júlia, a maneira como os pais lidam com esses primeiros anos de vida e com as birras dessas crianças vai interferir completamente na fase adulta? Com certeza, sem dúvida. Porque o início de tudo, de toda a educação, do adulto que a pessoa vai se formar, é na infância. É na infância que a criança aprende os seus limites. É um não que vai ensinar para a criança que ela não pode ter tudo o que quer. E quando isso não acontece, se torna um adulto, onde ele não consegue controlar as suas frustrações. E ele utiliza meios, até que não seja legal, de não respeitar o próximo para conseguir aquilo que ele quer. Quando é a hora, na sua opinião, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quando é a hora dos pais procurarem ajuda? Sim. É preciso que o pai conheça essa criança. Então, ele perceba, a criança cai e ela se machuca. Então, a criança começa a chorar, esse choro pode sinalizar uma dor ou até mesmo para chamar a atenção dos pais. Já a birra, ela sempre vai ser um comportamento de teimar, de insistir por algo que não se deve naquele momento. E aí é nesse sentido que os pais têm que estar atentos de perceber esse comportamento. Essa criança está em excesso, fazendo birras em qualquer lugar, os pais já estão perdendo a paciência
Então, é nesse momento que eles precisam saber. Quando os pais já estiverem esgotados, sem saber como agir, deixar de sair de casa para passeios, ele precisa procurar ajuda. Quer dizer, a família deixa... E não é difícil a gente ouvir, não. Ah, nem você... Outro dia eu tava com uma pessoa que falou isso. Ah, eu nem saio com o meu mais novo, porque, olha, é um transtorno cada vez que sai. Isso não é saudável, né? Não precisa, Jaque, porque já pensou, você se privar de um passeio porque não consegue lidar com uma criança. E aí você olha uma criança e fala, como que essa criança consegue ter todo esse poder diante dos pais? E às vezes até um pouquinho mais velhas, né? Com 6, 7 anos, ainda manipulam seus pais, né? Ainda fazem birra, né? Exatamente. E então, mais elaborados, porque eles têm mais habilidade social, tá mais desenvolvida, então eles conseguem fazer coisas que nem os pais conseguem lidar. Júlia, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 9 4742-4649 e tem também um e-mail que é julisous@hotmail.com, certo? Isso Mais uma mesmo. vez, obrigada, viu? Eu que Uma agradeço. ótima tarde. Boa tarde.